Acho que já iniciou, né? Iniciou. Opa. Bom, já que iniciou a gravação, vamos dar bom dia a todos, né? Para quem for assistir o vídeo, né? Eu também se senti aí bem acolhida, né? Então, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, né? E ministrar um curso para líderes de pequenos grupos, né? O meu objetivo não é só ensinar para ser líder de PG, né, mas poder também atuar em outras áreas da nossa igreja. Não? Hoje nós temos como objetivo apresentar um pouco da seriedade do que é ser líder. Então nós vamos olhar para frases que alguns dos grandes homens da nossa história colocaram e disseram e expressaram, às vezes através de livros ou em palestras, né? E vamos meditar nelas e também olhar para personagens bíblicos e aprender com eles, né? Todo esse material que nós vamos olhar aqui, vocês vão ter ele em PDF no canal do nosso curso, que é o Treinamento de Líderes. Tá? Então, todos os nossos arquivos vão ser colocados lá e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, aonde que vocês podem ver. Tá? Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, mas se vocês precisando falar, pode abrir, dá uma palavra bem curtinha para eu saber que você quer falar, e aí eu abro espaço para você poder fazer algum comentário, assim como o Reinaldo fez. Tá? Porque, como eu estou fazendo uma apresentação via PowerPoint, eu não consigo ver vocês, eu também pedi para vocês tirarem o vídeo, e além disso eu também não consigo ver aquela parte do chat onde você pode levantar a mão virtualmente, tá bom? Espero na próxima aula eu ter uma segunda tela e aí fazer isso e poder administrar um pouco melhor toda a aula. Tá bom? Vamos lá. Plataforma Microsoft Teams. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas, alguns campos, algumas janelas onde vão estar os arquivos e para vocês poderem se situar melhor a respeito daquilo que é para todo mundo e daquilo que é para o treinamento mesmo, tá ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Vocês estão vendo aqui o ambiente do Microsoft Teams, né? Nós temos o grupo aqui, a equipe aberta, a parte geral. Nessa parte geral é onde eu fiz todo aquele primeiro lançamento de informações e tudo mais, onde te bateu algum papo, né? E nós só vamos utilizar essa parte daqui agora, que eu vou deixar de utilizar ela, para os arquivos que eu já subi, tá? Então, tem aqui aqueles arquivos do livro Mais Perto de Deus, né? Do bate-papo também que nós fizemos no dia 19 de julho, né? O notebook também que eu subi, da parte do livro Comunhão. E eu subi agora, essa noite, uma instrução do Microsoft Teams para o Android. Tá? Então, se você quiser depois dar uma olhada nesse vídeo, você pode ver. Tá? Vai ter alguma instrução, não sei se isso daqui também cabe um pouco para o iOS, né? Mas espero que ajude um pouco para você poder se situar nos arquivos e também ingressar na aula através do celular. Tá? Eu criei um canal específico para o treinamento de líderes. E nesse canal é onde nós vamos ter as nossas conversas. Toda essa agenda que foi feita, que tem aqui aula 10, aula 9, eu vou retirar tudo isso. Tá? Eu vou mandar um convite para as aulas via Outlook. Assim vocês vão ter lá na agenda de vocês, no celular de vocês, é só aceitar, que aí já vai automaticamente para a agenda, e vai ter o link desse canal. Tá? Então, toda vez que eu abrir uma reunião, colocar aqui reunir,
Na hora que você entrar, vai ter esse link aqui aparecendo. Desconsidere esse de baixo, porque esse aqui está errado. Vai ter só esse daqui, com o número da aula, aula 2, aí vai ser o pastor Clauber que vai falar no próximo sábado, e aí é só clicar em ingressar. Tá bom? A parte de arquivos, nós temos aqui, ó. Eu já subi 2 vídeos que nós vamos usar na aula. Se a gente não conseguir assistir por causa de internet, depois eu vou pedir para depois vocês assistirem e responder 2 perguntas. Uma pergunta do vídeo 1 e a outra pergunta do vídeo 2 para a gente conversar aí durante a semana através do chat do canal, tá bom? Que é esse daqui, ó. A gente conversa por aqui. Ou eu vou abrir aqui um chat para a gente poder conversar com o canal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. O calendário. Então, toda essa agenda que foi colocada aqui. Toda a agenda que foi colocada aqui eu vou retirar, tá bom? Porque senão ele acaba criando um outro canal, né, de reunião e cria toda a confusão que criou hoje. Eu não tinha ideia de que criaria tanta confusão. Tá bom? Outra coisa. Eu sei que tem algumas pessoas que utilizam o Microsoft Teams na empresa, tá? Então, você pode aceitar também com esse mesmo e-mail outra organização. E eu vou te explicar como você acessa as 2 organizações através aqui da plataforma. Aqui no canto direito superior, ó, eu estou num grupo Missões, que foram eles que abriram toda essa parte aqui do Microsoft Teams para a igreja, e tem esse daqui, ó, Braskem, que eu recebi um convite ontem. Se eu mudar aqui, aí a minha ligação ela vai se encerrar, mas você pode clicar aqui e entrar, então, no Missões, que aí você vai ter o canal que você foi convidado, tá bom? E aí tira um pouco, talvez, daquela confusão de aceitar e você acabar não vendo nada na tua plataforma, tá ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? É só você abrir o teu microfone e perguntar. Tudo certo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Então, a respeito do Microsoft Teams, o que eu tenho de informação nova é isso para passar, né? Assim, no decorrer do período, tendo outros treinamentos, eu vou passando para vocês algumas coisas novas que a gente for Gustavo, fazendo aqui. Pode falar. Só complementando o que o Gustavo falou, nos 3 pontinhos, do lado dos 3 pontinhos tem uma mãozinha levantada. O que ele vai fazer? Quando alguém tiver uma dúvida, alguma coisa assim, quiser perguntar, clica na mãozinha que ele vai colocar as perguntas, vai colocar vocês em ordem de levantada de mão. Então é interessante, quando alguém tiver alguma coisinha para falar, só clicar na mãozinha lá em cima, ou aonde está aparecendo aí embaixo, em cima, e que ele vai colocar vocês numa ordem de chamada, e aí o Gustavo, né, que está liderando aí, que vai controlando isso, tá bom? Tá. Ok. Ninguém mais tem dúvida? Então tá bom. Então, pelo que vi, sim. Se você acha que isso está errado, gente, desculpa, envie um comentário. Mas o meu... Vou tirar o áudio aqui do meu celular. Ele gosta de entrar. Ele, pelo menos, tem dúvida, porque aqui ele começou a responder alguma coisa, né? Criou um comentário aqui. Vamos lá. Eu passei para vocês a bibliografia, né, no nosso primeiro encontro. Então, eu só estou repassando aqui para reforçar um pouco a respeito da bibliografia. E vou acrescentar alguns livros nessa bibliografia. E eu fiz uma cópia das imagens, porque esses livros eu li pelo Kindle. E acho que alguns deles, Comunhão, só tem por lá. Tá? Então, tem esse da parte de Deus e na presença de Deus. Tá bom? Eu vou fazer um sorteio desse livro. Eu tenho ele aqui comigo. Tá? No final da aula, eu vou tirar um relatório de quem esteve presente na aula,
E aí depois eu vou fazer um sorteio e aí eu vou deixar na portaria da igreja, você pode retirar lá, tá? Vai estar com o seu nome, tá bom? Esse livro aqui é um livro excelente, eu pretendo ter estudos com eles, com os líderes nesse segundo semestre, né? Vale a pena você ler, ele é fantástico esse livro. Apesar de colocar como um guia para pregação expositiva, a metade desse livro vai falar da importância da palavra na nossa vida e também de viver essa palavra, para a gente também poder pregar a palavra de Deus. A Liderança Indispensável, um livro fantástico que conta a respeito de 4 grandes líderes aí na história. Um outro que é interessante, o título, Arrume a Sua Cama. Nós vamos ter uma frase dele que nós vamos comentar aí com vocês. Esse livro eu estou lendo, A Cruz e o Ministério Cristão. Esse livro daqui é simplesmente assim fantástico. Eu não sei se eu compartilhei com vocês ontem uma frase dele, mas é um livro que tem mexido muito com a minha vida. Ele é um livro que expõe de uma maneira exegética, né, alguns capítulos da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Fantástico esse livro aqui. Esse livro todo mundo precisa ler. E o livro Comunhão, que eu já conversei com vocês, e esse daqui só tem digital. Tá bom? Não sei se tem em outras plataformas, mas eu sei que no Kindle você pode comprar ele. Não é um livro muito caro, e você lê em meia hora, 40 minutos, você consegue ler esse livro. Tá bom? Nós vamos olhar aqui para algumas frases, e quando a gente fala a respeito de liderança, é importante a gente entender de que o líder, ele não é suficiente nele mesmo. Nós aprendemos com outras pessoas. Nós aprendemos na interação também com outras pessoas. Nós não somos autossuficientes. Então, nós, como líderes, precisamos ler, precisamos participar, às vezes, de alguma palestra, precisamos conversar com outras pessoas, precisamos ter humildade em expor o nosso pensamento e ouvir críticas a respeito dele. Não? Então, a minha intenção aqui é a gente olhar para 7 frases e refletir um pouco sobre elas, né, para entender um pouco do que o autor estava pensando, né, a respeito daquela frase. Então, se você quiser interagir também, você pode abrir aí o microfone e comentar o que você quiser. Antes da gente entrar nela, a base para toda a nossa vida como líder é o conhecimento de Deus. Não sei se todos vocês já leram o livro que eu disponibilizei, Mais Perto de Deus. E esse livro é um livro que tem que ser um livro de cabeceira. Para a gente, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, a gente ler e refletir quem é o nosso Deus. E eu gostaria de ler aqui uma frase desse livro, que foi escrita há tanto tempo, mas parece que foi escrito para hoje. Né? O baixo conceito de Deus, mantido quase universalmente entre os cristãos, é uma causa de uma centena de males menores em toda parte. Ter um conceito pequeno a respeito de Deus, de um Deus que é infinito, um Deus que é totalmente poderoso, que conhece todas as coisas, que é presente, é onipresente, né? Isso muda muito e afeta muito o nosso modo de viver, até mesmo o nosso modo de ver Deus. Ter um autoconhecimento de Deus acalma o coração. E ter um baixo conhecimento de Deus deixa um coração desesperado.
Eu me lembro quando pequeno, se eu falasse o nome de Deus em casa, meu pai, naquela época, dava um tapa na boca, para não falar o nome de Deus em vão. Hoje o nome de Deus está em brincadeiras, está em piadas, está em todo momento que a gente fala, né? E a palavra de Deus diz para a gente não falar o nome dele em vão. E isso tudo é porque nós vivemos numa sociedade que tem um baixo conceito a respeito de Deus, né? Que perderam, como diz aqui a W. Tozer, perderam esse sentido da majestade de Deus, da reverência a Deus. Hoje a gente faz as coisas muito automáticas, ainda mais nós paulistanos, né? Que vivemos nessa loucura, nessa correria, né? A gente lê a Bíblia rápido, né? A gente ora rápido, né? Às vezes eu me pego em momentos que eu quero ter um momento maior com Deus, de oração, e eu não consigo, porque minha mente está pensando em 1000 coisas. Né? A gente começa a orar e daqui a pouco a nossa mente já vai embora. A gente está até falando, mas a nossa mente já não está mais com as nossas palavras. E é importante a gente ter esse autoconceito a respeito de Deus. E para isso eu preciso ler as Escrituras e refletir sobre elas. Não é simplesmente ler, é ler, refletir, né, e buscar, então, viver, obedecer a palavra. Esses três papéis têm que estar na nossa vida cristã: ler, refletir e obedecer. Ler, eu vou só ter um pouco de conhecimento. Refletir, eu vou aumentar o conhecimento a respeito de Deus. Mas se eu não obedecer, tudo isso daqui não tem mais efeito na nossa vida. Nós precisamos obedecer e buscar viver de uma maneira que glorifique, que honre a Deus. Por isso que esse livro, W. Tozer, né, Mais Perto de Deus, é a base para toda a nossa vida como líder e para todo esse curso de liderança. Você pode até não ler os outros livros. Se você ler esse 2, 3 vezes, né, e entender de que você precisa e necessita ler as Escrituras, você está preparado, então, para ser um líder, né, um servo de Deus, para cuidar da vida de outras pessoas. Né, em Jeremias, não me lembro agora qual que é o capítulo, acho que é 16 e 17, Deus ele fala assim: os meus pastores, o meu povo não tem pastores, eles estão perdidos. E me abandonaram, não me conhecem mais. E meu povo, por causa disso, está perdido. Se nós, como líderes, não conhecemos a Deus e lideramos pessoas, essas pessoas estarão perdidas, porque elas não sabem para que caminho ir. Aonde que é o pasto verdejante? É por isso que a gente tem que ter esse autoconceito, um autoconhecimento a respeito de Deus. Não, uma coisa assim, ser líder, eu posso ser líder sem conhecer Deus. Mas ser pastor, alguém que cuida, que pastoreia, que olha o coração, essa pessoa precisa, então, ter essa vida com Deus. Depois a gente percebe, né, em muitas igrejas, como que as pessoas estão perdidas. Né? Muita gente chega na nossa igreja aflita, né, sem respostas para a vida. E é o nosso papel, né, levar a resposta para elas, através da palavra de Deus. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Não é simplesmente falar assim, vou chamar um pastor aqui para falar. Não, é o nosso papel como líder. Cuidar dessas pessoas, ouvir elas. Mesmo que a gente não saiba nada o que falar. Ouvir, orar. Primeira frase que eu gostaria de olhar, depois de A.W. Tozer.
é a habilidade de transformar. Transformar. Essa é uma habilidade que nós, como líderes, precisamos ter. E o interessante é que, como líder, né, com autoconhecimento de Deus, nós somos apenas um agente de transformação. Para que as dúvidas, a ansiedade das pessoas não sejam alimentadas com aquilo que traz solidez, que traz uma perspectiva de paz em Deus. Não é trazer de mim, do meu conhecimento para ela, porque eu não transformo ninguém. Quem transforma é a palavra de Deus que transforma. Em Filipenses, capítulo 2, vai dizer assim que Deus, ele age tanto no nosso querer como no nosso realizar. É ele quem transforma, nós somos um agente dele. Algumas vezes, quando precisei atender casais que estavam passando por alguma dificuldade, e sentava com eles, eu ouvia a história deles, eu orava a Deus e falava assim, Deus, eu não sei o que dizer aqui. O que eu vou falar para essas pessoas? E no final da palavra, de escutar eles, eu falava assim para eles, assim, olha, eu não sei muito bem o que dizer para vocês, mas nós vamos olhar aqui para as Escrituras e vamos ver o que ela fala para a gente. Porque é ela quem transforma. Meu filho que está lá no Mackenzie e está fazendo discipulado, ele perguntou uma vez assim para mim, pai, você sabe o que você fala? Vai falar para as pessoas quando vão conversar com você? Eu falo assim, não, filho, eu não sei. Eu oro e busco diante de Deus, porque é Ele quem transforma, não sou eu. É Ele que é nós somos o agente da graça de Deus. Mas um líder, ele não pode temer, né, em olhar para o futuro, né, e temer aquilo que é desconhecido. Por quê? Porque ele conhece Deus. Deus, ele é um Deus verdadeiro, o Deus do presente, o Deus do passado, o Deus do futuro, o Deus da nossa vida. E o que mais importa para nós é viver, né, na graça de Deus e no conhecimento dele. Mas esse é o nosso papel, né? Ser esse agente transformador. Né? E para ter essa segurança em Deus. Não tem outra maneira. E eu posso dizer bem para vocês isso, porque eu já falei para alguns líderes de pequenos grupos, e até em alguns outros PGs, de que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Acho que foi até por isso que eu relutei durante alguns meses fazer seminário. E eu preciso enfrentar isso, a cada dia, a cada momento. Então, isso é em quem? Em Deus, é na palavra dele. E nós temos que ter isso. Né? Temos que buscar esse conhecimento de Deus, para trazer, então, segurança a respeito do futuro, para essas pessoas que vêm cheio de perguntas, cheio de dúvidas, né? Ansiosas, né? Em depressão. Então, é levar a resposta, que é a palavra de Deus. A outra frase reforça um pouco mais a respeito daquilo que nós já falamos na frase anterior, né? Que diz que o líder deve se sentir muito seguro de si mesmo. Isso aqui foi escrito por uma pessoa que não é cristã, né? Mas diz assim, de si mesmo para poder inspirar sua equipe. É importante o líder ter essa segurança. Tem algo que, quando eu trabalhava com algumas equipes
quando eu não estava atuando como pastor, eu trabalhei em construtora, mesmo na Igreja Batista do Morumbi, na área de logística, né? Então tinha equipe. E eu sempre dizia para as pessoas, olha, nós precisamos nos conhecer, né? Saber aonde que eu preciso melhorar, né? Onde que eu preciso obter mais conhecimento, onde que eu preciso estudar. E é importante a gente ter isso, né? Ter esse conhecimento, mas ser equilibrado na nossa vida, não trazer para nós um orgulho por aquilo que eu sou, mas saber que aquilo que eu sou é por causa da graça de Deus. Certa vez eu estava num pequeno grupo e estava conversando, falando a respeito de Deus, né, dessa parte do A.W. Tozer e da confiança que a gente deve ter em Deus, acho que baseado na vida do rei Josafá, em segundo livro das Crônicas, se não me engano. E a pessoa, ela falou assim, fazendo uma pergunta. Assim, pastor, eu sou uma pessoa que trabalha na área de vendas, eu sei como conversar, eu sei como persuadir as pessoas. Então, essa parte de confiar em Deus, nisso daqui eu não preciso confiar em Deus porque eu sou bom. Eu tenho segurança daquilo que eu sou nessa parte porque eu estudei para isso. Eu posso confiar em Deus em outras áreas. E na hora que eu estava ouvindo ele falando assim, eu pedindo a Deus sabedoria, né, para falar para ela algo a respeito disso. E quando ela terminou de falar, eu falei a respeito do rei Davi. O rei Davi era uma pessoa carismática, nós vamos olhar isso mais para frente, né? E era uma pessoa que provavelmente talvez fosse um dos maiores estrategistas de guerra daquela época. Né? Ele sabia como entrar numa guerra e vencer aquela guerra porque ele trazia essa segurança, né? E os seus comandados também sentiam isso. Mas o rei Davi em nenhum momento confiou nele mesmo, porque ele sabia que aquilo que ele era por causa da graça de Deus, por causa de Deus, por causa do poder de Deus, por causa do amor de Deus para com o povo de Israel. E é assim na nossa vida. Nós transmitir essa segurança, né, aquilo que nós somos, é por causa da graça de Deus. Então, nós precisamos também nos sentir seguros, mas seguros em Deus por aquilo que Ele, da maneira como Ele nos fez. Lembra que o segundo maior mandamento que Jesus falou é amar ao próximo como a si mesmo. Uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que não olha para si e diz, Deus, muito obrigado pela maneira como o Senhor me fez, ela transmite insegurança para outras pessoas. Uma pessoa que ela não se aceita, ela olha para outra pessoa também com inveja, com insegurança, e busca sempre no outro que é uma aceitação. Então é importante a gente se conhecer e se amar para poder também amar ao próximo e transmitir também segurança ao próximo, como líder que nós somos. A próxima frase. Essa daqui eu acho ela fantástica. Nós temos uma sensação de que nós somos muitas vezes um Deus, né? Como dizia minha mãe, se eu tiver errado nessa frase aqui, porque eu não perguntei para ela se escrevi da maneira correta, ela diz assim, que muitas vezes nós nos achamos que nós somos a última bala que matou Getúlio. Muitas vezes achamos que somos muito mais do que realmente nós somos. E achamos que nós somos pessoas assim indispensáveis. Nós temos essa sensação, né? As pessoas precisam de mim. Mas existe uma grande verdade, nós somos dispensáveis. Outras pessoas podem também liderar e realizar um papel, às vezes até mesmo maior do que o nosso mesmo. O nosso papel é ensinar.
as Escrituras. Nosso papel é cuidar das pessoas, ver potenciais também nas pessoas, num pequeno grupo, né? Trabalhar para que todos ali no PG cresçam, e o PG possa se multiplicar e ter muito mais líderes, e talvez líderes muito melhores do que nós mesmos. Temos que tirar essa sensação dentro de que tem dentro de nós, de que nós somos pessoas assim extremamente indispensáveis. Uma pessoa que pensa dessa maneira é uma pessoa que guarda informação para ela mesma, né? E age com arrogância, com orgulho. E isso nós precisamos tirar das nossas vidas. Mais uma frase. Lembra daquele livro, Arrumar a Cama? Isso aqui foi um militar que escreveu esse livro. E ele precisava arrumar a cama toda manhã. Eu fiz exército. Eu precisava arrumar a cama toda manhã. E deixar ela bem esticadinha, bonita. E esse militar aqui, quando ele escreve essa frase, né, esse texto, ele coloca como algo que é simples, que a gente pode fazer todos os dias e que traz para nós um sentimento de que fizemos uma tarefa e completamos ela. É algo simples. Muitas vezes a gente quer fazer coisas assim grandiosas, né? Mas é simplicidade que precisamos ter no nosso dia a dia com líderes. Não precisamos incrementar um pequeno grupo e fazer coisas assim que impressionem as pessoas. O que precisamos num pequeno grupo são coisas simples. Reflexão na palavra de Deus, a leitura da palavra, a oração, um momento ali de comunhão, de estar junto, de ouvir o outro. Isso é a simplicidade da vida cristã. E muitas vezes a gente se prende a coisas assim que são extremamente grandiosas, são coisas assim fantásticas, que vai gerar um impacto enorme. Mas quando a gente vê, todo o nosso tempo está colocado naquilo e a gente deixa de ouvir as pessoas. Deixa de fazer a cama, de ter a disciplina de fazer a cama todos os dias. De ler as Escrituras todos os dias, de orar a Deus todos os dias. Nós só pensamos nas grandes tarefas. Aí deixamos Deus de lado e ficamos com os nossos olhos fixos em tantas outras coisas. E atropelamos pessoas. Quantas vezes eu já não vi pessoas assim que faziam coisas grandiosas e saíam atropelando todo mundo? Você talvez já tenha visto isso dentro da empresa, né? Aqueles grandes diretores que fazem tudo acontecer, mas também fica um monte de gente machucada por trás. Por quê? Porque deixou de fazer aquilo que é simples, né? De arrumar a cama, de ouvir as pessoas, de orar com elas, de ler a palavra, estudar a palavra, né? Inventamos coisas maravilhosas, um grande estudo dinâmico e tudo mais, enquanto que a gente só precisa ler a Bíblia. Eu fui num pequeno grupo, eu fui no PG, eu não ia falar no PG, eu só fui para visitar um pequeno grupo e eu acho que foi o PG assim que eu vi, cada casal tinha que falar sobre um ponto do livro que estavam estudando. Então ia rodando e cada um ia falando, né, o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar a respeito daquele tema, do que ele via nas Escrituras, a lição que ele havia aprendido. É algo muito simples. E eles ficaram ali em volta da mesa com a comida, né, isso que a parte presencial do PG é muito legal, né? E ali em volta o pessoal comendo e cada um falando a respeito do que havia aprendido. Simplicidade.
arrumar a cama, ter a disciplina. Vamos fazer a coisa que é simples. A gente nunca olha para esse tema arrumar a cama como algo muito importante, a não ser quando a gente é pequeno, que a mãe manda a gente arrumar a cama todos os dias. E se você não arrumar, você vai tomar uma bronca e tudo bem. No exército não é assim. Mas precisamos ter essa simplicidade na nossa vida. Próxima frase. Que é uma consequência se a gente não tem aquela disciplina, né, das coisas básicas da nossa vida. Nós tiramos Deus como centro do nosso cenário e buscamos então a realização pessoal. E isso podemos fazer num pequeno grupo, colocando só a nossa visão, a nossa maneira de agir, só o nosso pensamento, com coisas fantásticas ali no pequeno grupo, mas Deus mesmo deixa de ser o centro da nossa vida. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. E nós sofremos até hoje, e lutamos até hoje com isso. Em buscar essa autossatisfação, essa autorrealização. É um poder que tomou conta de nós. E que muitas vezes, quando nós estamos longe de Deus, ou quando nós, mesmo estando perto de Deus, mas não ouvimos a sua voz, e não atendemos a sua voz, a gente erra e comete o erro. Isso foi lá com Caim, aconteceu com ele. Ele estava na presença de Deus, porque Deus o visitava, falava com ele, conversava com ele. Isso eu acho algo fantástico. Não sei como é que era, mas deveria ser fantástico poder conversar com Deus ali. E Deus ainda conversa com Caim e fala assim, olha, como é que está o teu coração? Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone aí? Não. E Deus falou assim, olha, compete a você dominar o desejo do seu coração. Deus falou para ele, mas ele não ouviu a Deus. Ele ouviu, não, mas aquilo não criou raiz no seu coração. O seu coração estava fechado para aquilo que Deus falou. Porque logo depois ele cometeu, né, o assassinato ali do seu irmão. Por quê? Porque Deus não era o centro do cenário dele. O centro do cenário dele era o quê? Era ele se realizar, né, pessoalmente e receber da parte de Deus o elogio por ele ter apresentado algo que fosse bonito diante de Deus. Não é interessante isso? Porque Caim e Abel levaram sacrifícios diante de Deus e Deus olhou para Abel, né, para o coração dele. Caim deveria falar assim, olha, eu fiz aqui, trouxe o melhor e espero receber uma promoção aqui de Deus. E muitas vezes nós agimos assim, porque Deus deixa de ser o cenário da nossa vida. E é muito fácil para nós, líderes, né, e aspirantes a líderes, a gente tirar Deus como cenário, apesar de o conhecimento de Deus estar no cenário, né, de a Bíblia estar no cenário, de comentários estar no cenário, mas a gente deixar Deus fora dele, né, da nossa vida, porque a gente está buscando ali naquele conhecimento, né, em ler as Escrituras, em pregar as Escrituras e buscar a glória para si mesmo, se satisfazer, em ouvir das pessoas e falar assim, nossa, como você é 10. Olha, foi muito bom hoje aquilo que você falou. Nós esperamos isso, essa autossatisfação, de ser o centro do cenário. E tiramos Deus de tudo isso. Eu já falei para alguns de vocês, né, eu vou falar agora só de uma maneira resumida aqui. Eu fui consagrado pastor em dezembro de 2000. Em janeiro de 2001, eu estava de férias e orando a Deus a respeito do futuro ali na igreja
na liderança dos jovens, era pastor de jovens na igreja, jovens e adolescentes. E ali na oração, Deus colocou assim no meu coração de uma maneira muito clara de que meu tempo ali na igreja havia terminado. Tudo bem, voltei de férias, conversei com a liderança também conversou comigo, e decidimos que eu ficaria até o carnaval. Até então já eram praticamente 8 anos vivendo do ministério, mesmo como seminarista, né? Deixa eu só fechar aqui. Mesmo como seminarista, e aprendi a ler as escrituras, a fazer as perguntas certas para as escrituras, a olhar para o original, para o grego e hebraico, e tirar as lições e ensinar para os outros. Mas quando foi depois do carnaval de 2001, eu achava que logo depois eu teria alguma igreja para pastorear. Eu recebi um convite, orei a Deus, mas entendi de que não deveria ir. E o tempo passou, foram 16 anos, né, trabalhando em área administrativa, Igreja Batista do Morumbi, na organização Billy Graham, né, atuando em áreas que não era a minha formação acadêmica. Fui trabalhar numa construtora, né, e nesse período de 16 anos eu tive que aprender a ter Deus como centro do meu cenário e entender de que eu precisava ler as escrituras não para ensinar, mas ou então para ensinar para a minha vida, pregar para mim mesmo, aproveitando, né, o gancho da mensagem do último domingo, pregar para nós mesmos. Eu tive que aprender a fazer isso, tirar todo esse sentimento de realização pessoal, de autossatisfação e ter Deus como centro na minha vida. Nós, líderes, precisamos sempre fazer essa autoavaliação. E, se for necessário, se arrepender diante de Deus e falar: Deus, aqui eu tirei o Senhor do centro. Eu estava buscando a minha glória. Eu quero que meu pequeno grupo me exalte. Senhor, me perdoa. O que eu quero é expor a tua palavra de uma maneira simples. Próxima frase. Reforçando ainda a respeito do centro da nossa vida, né? Da rebelião do nosso coração. E essa aqui é uma frase daquele livro que eu falei para vocês que vocês precisam ler. Lições sobre liderança baseadas em 1 Coríntios. E ele diz: fazemos de nós mesmos o foco de todos os nossos pensamentos, esperanças e visualizações. É interessante como esses grandes homens que escreveram esses livros, parece que um escreveu ali junto com o outro, porque colocam o mesmo pensamento e a mesma luta que todos nós temos, de buscar ser o centro, o foco de tudo, dos meus pensamentos e também dos pensamentos de todos. Às vezes fazemos isso dentro de casa, fazemos isso com a esposa, e quem a esposa faz isso com o marido, né, busca, através disso, receber um agrado, né, receber um presente, né, receber uma resposta que quer receber. Tá? Faz isso com os filhos também. E negamos o que com isso? Os pensamentos do outro, os desejos, as vontades do outro, em detrimento dos nossos próprios desejos, porque o foco está aqui, né? E com isso o lar vira uma guerra, né? O lar deixa de ter comunhão, o pequeno grupo deixa de ter comunhão e a igreja também deixa de ter comunhão, porque nós buscamos o que? O nosso próprio benefício, porque o foco é em nós. Pastor Ari Veloso. Gustavo? Oi, pode falar. Posso
só fazer uma indicação. Eu li, eu não sei se o pastor já leu, o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. É um livrinho super curto, e ele fala justamente sobre isso, que é o tema até eu brinco, né? É egolatria. E ele, no primeiro capítulo, lança uma frase que eu acho muito interessante. É a liberdade do autoesquecimento. Ele se baseia justamente no texto de Paulo aos Coríntios, onde ele fala: não importa o que as pessoas pensam sobre mim e tampouco o que eu mesmo penso sobre mim. O que importa é o que Deus pensa sobre mim. E o evangelho é sobre a gente focar no outro e não em nós mesmos. E é por isso que ele fala da liberdade. Então, quando você coloca o ego no lugar dele, você entende que o evangelho, o foco é no outro, não em você. O ego, ele deixa de ter aquela importância que a gente costuma dar. Então, eu deixo essa indicação. É um livrinho super curto e muito rico. Excelente lembrança. Eu acho que eu li esse livro acho que há muito tempo atrás. Eu não lembrava mais dele. Obrigado por trazer essa indicação. E é isso mesmo. Né? Deixarmos o nosso eu morrer. O cristão, ele vive uma situação bem interessante. A gente deve morrer a cada dia. Né? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver em novidade de vida. Ou seja, viver em uma vida abundante, que é o que Cristo falou. Eu vim para que vocês tenham vida. É morte e vida. É morrer, e quando eu morro, eu vivo. Eu glorifico a Deus. Eu honro a Deus. Porque é Ele que eu estou transmitindo com as minhas ações. Eu sou um agente dele. Sou um servo dele. E aí, então, eu reverencio todo o meu reizinho que eu tenho aqui dentro diante de Deus. Me humilho nele. Em Deuteronômio, capítulo 17, não sei se está certo, mas eu lembro que num outro PG, a esposa do Ricardo colocou o texto certinho, acho que é Deuteronômio 17, Deus diz assim para o povo dele, assim, se um dia vocês desejarem ter um rei, esse rei deve ter uma cópia da minha lei, para que esse rei aprenda a me temer. Ou seja, eu só aprendo a temer a Deus à medida em que eu leio a sua lei, a sua palavra. Além disso, nessa leitura, né, ainda nesse texto, diz que eu vou aprender a temer a Deus e eu vou aprender também a considerar o outro como eu devo considerar ele. Então, isso só vem na medida que eu leio a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Né? Ela, lá em Timóteo, ela é útil para o ensino, para a repreensão. É isso que o apóstolo Paulo diz ali. Né? Eu tenho até esse texto aqui separado. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, eu preciso ler as escrituras. A escritura é suficiente. É como aquele negócio, é como se a gente pudesse comparar, arrumar a cama todas as manhãs. Para o pequeno grupo, para a minha vida, né? E com isso vou me sentir organizado. Você já foi em alguma casa onde a cama estava bagunçada, a casa estava bagunçada? Como é que você se sente? Um ambiente assim sujo, um ambiente sem organização, perdido, não sabe onde estão as coisas. E a tua vontade é muitas vezes chegar lá e ajudar a pessoa a arrumar a casa. Isso é simples. É a simplicidade da vida. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. É ter a escritura.
porque ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. E ela transforma, ela age nas nossas vidas. Quero saber o que falar para um casal que está passando por uma adversidade? Usa a Escritura. Eu quero repreender alguém porque a pessoa está andando de uma maneira errada, está agindo de uma maneira errada. Eu uso o quê? A Escritura. Eu não sei o que dizer para o meu pequeno grupo nesses próximos meses. Usa a Escritura. Vamos ler tal carta, vamos ler tal evangelho. É usar as Escrituras, é ela que tem que falar. É ela quem fala nas nossas vidas, é ela quem nos instrui. E para quê? Olha só o que diz no versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer preparar alguém para fazer algo excelente? É através da Escritura, da leitura da palavra de Deus, da reflexão da palavra de Deus. Mas, pastor, eu leio e não consigo entender. Lê de novo. Mas, pastor, eu li de novo. Lê de novo. E ora diante de Deus, porque é Ele quem abre os nossos olhos, a nossa mente, para poder compreender a sua palavra. É assim que deve ser a nossa vida como líderes. De pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. E sem isso, eu vou dizer para vocês, usando um termo, acho que é passado, acho que nem usa mais hoje, se você não tiver Deus como um centro, a tua vontade vai ser chutar o balde em qualquer problema que vier. Essa é a vontade. Ah, mas aquele irmãozinho, eu já falei tantas vezes para ele não ouve, ele continua. É ovelha. Nosso papel é ser esse agente de Deus e conduzir ele para o bom pastor. Refletir na palavra de Deus. E é ela quem instrui, é ela quem transforma. Não somos nós. A apresentação está aqui. Moisés, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi considerado por Deus, não por outra pessoa, como o homem mais manso na terra. E vocês sabem por que ele não entrou, né, na terra prometida? Porque ele não agiu com mansidão. E ele era o homem mais manso da terra. Era um homem paciente, um homem obediente a Deus. Mas tem uma característica que eu achei assim, muito interessante dele. Isso depois vocês podem ler lá em Números, capítulo 11, mas certa vez o povo chegou até Moisés e reclamou para Moisés porque eles não tinham carne. E quando eles... Olha, é interessante, né? Estavam livres, Deus estava cuidando deles, Deus fez tantas maravilhas para tirar o povo de onde eles estavam, né? Naquela escravidão, tendo que construir grandes obras ali para os egípcios, né? O dia inteiro trabalhando exaustos, mas quando eles saem do Egito, eles reclamam porque eles não tinham carne e disseram assim para Moisés, falaram assim, olha, quando a gente estava lá e era escravo, a gente tinha carne, agora a gente não tem. E Moisés, ele olhou para aquilo, né, e ele foi falar com Deus. E ele desabafou diante de Deus. Falou assim, Deus, eu não aguento esse povo. E ele entendeu ainda de que aquela atitude daquele povo era uma atitude muito má. Mas ele não sabia. Ele falou assim, mas eu sou um só. Como é que eu vou cuidar dessa grande multidão que o Senhor me deu? E eu não consigo fazer isso sozinho. Olha só, um grande homem de Deus, usado por Deus para tirar o povo
do Egito, que era uma grande nação, muito poderosa. Ele era uma pessoa muito culta, mas ele olhou para si mesmo e falou assim, eu não tenho capacidade de liderar sozinho. Ele foi humilde diante de Deus, diante também das pessoas que ali estavam. E Deus ele respondeu para ele, levantou ali 70 pessoas, 70 homens, né, para ajudar ele no cuidado daquele povo. Então é necessário para nós ter humildade e saber que nós não fazemos nada sozinho. Usando um jargão que foi colocado em uma das campanhas de pequenos grupos, né, é que juntos nós somos um. Né, somos um. Nós não somos o todo sozinho. Né? Tem gente que acha que é o todo, né? Eu sou a pessoa, o cara. Né? Eu sou a pessoa certa para realizar isso. Moisés não confiou em nada. Ele era uma pessoa que tinha um contato direto com Deus, né? De uma maneira que nenhum outro teve. Né? Aquilo que ele falava, né, da parte de Deus, aquilo acontecia, poderia ter criado um grande orgulho no coração dele, mas ele não, ele foi humilde. E é necessário, então, que nós tenhamos essa humildade, né, e reconhecer que não fazemos nada sozinho. É passar do nosso poder para as outras pessoas. E foi isso que aconteceu em Números. Deus tirou do espírito que Moisés tinha, que Deus havia colocado sobre ele, né, e tirou dele e passou para esses 70 homens. É você passar autoridade para as outras pessoas. E aí, juntando com tudo aquilo que nós já vimos, e respeitar essas pessoas, e ser humilde com elas. Mas o próximo personagem que eu gostaria de olhar, talvez seja um dos que eu mais tenho, assim, apreço, né? É o rei Davi. Eu me lembro quando pequeno, meu pai forçava a gente a ler alguns livros quando pequeno, e esse foi um dos livros que eu li sobre o rei Davi. Rei Davi e Sansão são dois personagens que marcaram muito a minha vida na minha adolescência. E o rei Davi, ele era uma pessoa carismática, uma pessoa organizada, ele organizou todo o louvor no templo, né? Ele era uma pessoa respeitada, era uma pessoa assim, estrategista, né? Quando ele enfrentou Golias, ele não era uma pessoa que a gente tem aquela noção, né, de uma pessoa franzina, fraquinha, mas ele não era assim. Porque antes dele enfrentar Golias, o Saul estava passando por algumas dores no coração, e aí um dos servos dele falou assim, eu conheço uma pessoa, né, que é forte, né, e também conhece muito a respeito de harpa, de tocar música, e você podia trazê-lo para cá. Ele estava falando isso de Davi, né, uma pessoa bonita, uma pessoa de guerra, né, então o Davi não era pequenininho, né, ele não era um adolescente fraquinho. Mas uma das coisas que mais... são duas lições que a gente pode tirar do rei Davi. Uma deles é que ele tinha um coração sensível ao pecado. E aí também ele tinha um temor a Deus extremo. Conhecia Deus. Ele abre o seu coração diante de Deus, ele rasga o seu coração diante de Deus. Quando ele peca, ele se abre totalmente ali diante de Deus, se arrependendo do pecado. E nós, como líderes, precisamos ser sensíveis, né, ao pecado. Eu costumo dizer que quanto mais perto de Deus, mais eu vou percebendo quão podre eu sou. Quanto mais eu busco a Deus com sinceridade, né, com pureza no coração,
e eu vou vendo o quão podre eu sou. E precisamos ter essa sensibilidade. Assim como o rei Davi tinha. Ele confiava em Deus e tinha um temor extremo, né, a Deus. E o terceiro personagem que eu gostaria de destacar aqui é o Senhor Jesus Cristo. Um filho de Deus. O servo perfeito. Aquele que morreu na cruz por nós, e por isso que aqui estamos hoje, para cuidar de pessoas, né, ou com esse anseio de cuidar de pessoas que foram compradas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado ali na cruz por nós. E nós precisamos seguir o exemplo dele. A palavra de Deus diz que, o apóstolo Paulo dizendo, de que o homem deve amar a esposa assim como o Senhor Jesus Cristo amou a igreja. Então, os homens precisam seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos buscar essa santidade. E Ele é o nosso grande exemplo de comunhão com Deus, né, de se humilhar, de se esvaziar completamente daquilo que Ele é, de negar ali. Você imagina para uma pessoa, né, porque ele era carne e osso, para uma pessoa receber cuspes, ser esbofeteado, né, ser flagelado, e ele tendo todo o poder para reivindicar ali que aquelas pessoas parassem. Ele podia fazer que nem Elias. Hoje de manhã eu estava lendo, na minha leitura diária, estou em 2º livro dos Reis, e quando Acabe manda um exército para pegar ali Elias pede e fala assim: eu sou servo de Deus, então que desça fogo sobre o capitão e sobre os 50 homens que vieram aqui. Elias fez isso por 2 vezes. Jesus poderia ter feito isso, mas não, ele foi servo, e servo até o final, para que através da morte dele, através do sangue dele, nós fôssemos aceitos por Deus. E é sobre ele que nós pregamos, e ele é o centro de todas as nossas pregações. Porque ele deve ser o centro da nossa vida. Ele é o grande exemplo de vida. Aqui tem alguns textos a respeito de Moisés, nós não vamos falar a respeito, entrar nesses textos, mas depois vocês podem ver. Davi também, a gente já falou sobre ele. E uma última frase, essa daqui é a respeito da vida do rei Davi. É um livro que foi escrito por, se eu não me engano, acho que era um coronel do exército americano, mas um profundo conhecedor do hebraico. E o nome do livro é Coração do Executivo, mas na realidade acho que é só mais marketing esse executivo aí, porque é o coração de um servo de Deus, né, de um líder. E é baseado na vida do rei Davi, todo esse livro. E por ele ter uma vida íntegra diante de Deus, reta, e tudo aquilo que nós já falamos, de que era uma pessoa que tinha um temor a Deus, ele era um exemplo às pessoas. Quando nós vivemos para Deus, quando nós dedicamos a nossa vida para Deus, nós nos tornamos um marco na vida das pessoas que estão à nossa volta, mesmo a gente não sabendo. E eu costumo dizer também que mesmo aqueles que tiram sarro da gente, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de viver,
essas pessoas, em algum momento na vida delas, quando elas estiverem passando por alguma dificuldade, elas vão procurar quem? Essas pessoas que eram um exemplo de vida, que adoravam um Deus vivo. Nós temos 2 vídeos, mas eu vou tentar passar um deles, o primeiro deles, tá? E o segundo vocês depois podem assistir na casa. Agora eu vou precisar do seguinte, de uma grande ajuda de vocês, tá? Eu vou iniciar o vídeo e se vocês não estiverem escutando, né, o áudio, a gente para o vídeo e deixa para conversar a respeito do vídeo pelo chat que eu vou abrir. Tudo bem para vocês? Beleza? Será que eu ainda estou na sala? Ok, sim. Ok. Perfeitamente. É que eu não Tudo Ouço e consigo bem. obedeço. aqui no PowerPoint. Perfeitamente. Tá, Ouço e ok. obedeço. Tá bom. Eu vou aqui, então. O caminho para acessar o vídeo é esse que eu vou fazer, tá? Então, se a gente não conseguir assistir aqui. Eu fiz alguns testes, né, com o Fábio e acho que da última vez acabou funcionando, mas que era só eu e ele, a gente não fez com tanta gente, né? Tá bom? Deixa eu esperar aqui. Vocês estão escutando? Sim. 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 Tá, ok. Esse desafio não é fácil. Ter membro saudável na igreja é muito complicado. Primeiro porque o membro, ele traz uma herança espiritual. O indivíduo é impactado pela graça de Deus, o Espírito Santo converte o seu coração. Ele agora está na sua igreja, mas ele traz uma bagagem histórica, teológica, existencial, familiar. Então você vai se surpreender que muitos membros da igreja ainda acreditam em horóscopo. Muitos membros da igreja acreditam no número da sorte. Muitos irmãos da sua igreja, quando vão jogar futebol, só entram em campo com o pé. Aí todo mundo já sabe, né? Com o pé direito. Então, o membro, ele vem com toda essa carga. Isso é muito forte na vida dele. É uma herança familiar, histórica, teológica. Ele, além de todo o problema do pecado, ele tem toda essa herança. E aí ele entra, e muitas vezes nós não consideramos que é preciso retirar os entulhos para começar a edificar a nova casa espiritual. Então, nós podemos cair na armadilha de dar respostas às perguntas que não foram feitas. Um dos problemas da liderança, dos pastores, professores de escola dominical, líderes de ministério, é chegar à sua igreja com as respostas prontas. Respostas à pergunta que ninguém fez, nem tem interesse em saber. Então o evangelho se torna para essas pessoas um evangelho que não lhes traz impacto de transformação. Então uma membresia saudável é uma membresia que tem resposta às suas perguntas pela força do evangelho. O Evangelho responde às suas perguntas existenciais e o Evangelho desafia a uma jornada ministerial que seja transformadora para a vida dele. Então, nós precisamos entender quem é a nossa membresia, onde está a nossa membresia, para então propor um caminho para essa membresia. Um dos problemas de liderança é quando a liderança não escuta, não conhece, não anda, não visita, não toma café, não sabe quem são seus membros na vida real, na intimidade do lar e das discussões daquela casa. Esse é um dos nossos graves problemas.
Nós precisamos. Travou. Travou, né? Sim, travou. Travou sim. Travou. Eu acho que foi aqui. É por causa do nome dele, né? Leonardo saiu. Olha lá, saiu. Olha lá. Ei, Rinaldo, sempre, né? Então, assim, olha para Jesus. Jesus falava sobre a implantação, Jesus falava sobre festa de casamento, Jesus falava sobre a construção de celeiro, Jesus falava sobre alegria, sobre tristeza, sobre migalhas que não caem numa mesa. Os exemplos de Jesus eram práticos, simples, tinham a ver com a vida das pessoas. Muitas vezes, nós temos líderes que estão tentando desafiar a sua membresia, educar a sua membresia, mostrar o caminho bíblico da sua membresia, usando exemplos que não são práticos, falando uma linguagem que não atrai, não desperta, não gera interesse na pessoa, porque não tem nada a ver com a vida dela. Nós precisamos aprender a ouvir, ver e ouvir a necessidade daquele. E a pergunta é: qual o problema, então, esse problema central da liderança? Que foi dito aqui por esse pastor. Está desconectado com o seu público. Falta de O que está entendimento. desconectado? Né? Não, está desconectado com os membros da igreja, né? Ah, tá ok, isso. Uma desconexão. Não, Ele- Mas são duas palavrinhas que ele diz, bem claras. Não ouvir os, não conhecer os membros. E qual que é o Não. outro? Não conhecer os membros. Não ver, né? Não conhecer. Não ouvir e não Não conhecer. andar. Ele diz ver e ouvir no finalzinho. Né? O ver é você ir lá, conhecer, né? E você parar para ouvir o outro. Pastor, Às vezes, o que nós fazemos? Nós só falamos e não ouvimos a pessoa. Eu me lembro que os meus filhos, né, na adolescência, eles diziam assim: pai, você dá bronca na gente, mas você nem me escutou ainda. Né? Ou seja, eu não ouvi ele. Né? E tive que criar um exercício para que, antes de dar a bronca, ouvir ele. Para saber o que ele estava pensando a respeito daquilo que ele fez. Né? E por que vocês acham que esses são os dois problemas centrais? Diante do que foi falado. Vocês podem falar. Porque para você levar o evangelho, você precisa conhecer o outro, saber como interagir com o outro, saber da realidade do outro, da cultura do outro. E qual é o risco quando eu não faço isso? Não atingir o propósito de levar a palavra. Né, da vida dessa pessoa. Sabe que, pastor, eu me lembrei aqui de uma frase do pastor Zé Machado, que ele fala, né, quanto mais distante é a liderança, mais infantil é o seu rebanho, né? Então, acho que é importante esse nosso papel de entendimento da palavra, acho que de tudo que o senhor falou aqui, né? E até ele brinca, sabe a igreja, os Minions, né? Você acaba fazendo uma igreja de Minions, né? Ou seja, você... todo mundo conhece, né? Aquele personagemzinho lá da Pixar, né? Então você acaba indo para uma igreja de Minions, né? Tanto que é importante essa liderança, né? E formar líderes é essencial, né? Era só isso. E o pastor fica o meu malvado favorito, né? Sim. Eu achei tão divertido que tinha até uma fotinha dos Minions, né? Fica todo mundo assim, né? O Minion, né? Quer dizer, ou seja, não está formando nada, né? Ele não está fazendo o papel, né, do líder. E outra coisa que eu acho que eu até conversei com o Léo outro dia, né? Eu acho que na verdade, você pode ser um líder sem necessariamente ter muitas pessoas sob a sua liderança, entre aspas,
aspas, né? Eu acho que cada um tem que exercer, né, de uma maneira humilde, tudo que a gente está aprendendo, né? Acho que é só esse ponto também que eu queria dividir com o pessoal. Eu queria só acrescentar algo mais a respeito do que você falou. É Yara, né, que está falando? É. Que eu não estou vendo aqui, né? Mas, na realidade, assim, a liderança, né, tirando um pouquinho do papel liderança, mas o servo de Cristo, né, o servo de Deus, né, que vive aquilo que deve viver, utilizando aquilo que nós falamos no início e o Rinaldo reforçou, né, vivendo dentro do papel que ele deve viver, dentro do dom que Deus deu para ele, né, independente de onde você esteja, né, você está atuando ali como líder, né, está sendo um exemplo para a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que entender que o nosso espectro de impacto não é só nas pessoas que estão diretamente ligadas a nós. Tá? O nosso espectro de impacto é muito maior, né? Porque tem outras pessoas olhando você, e tem outras pessoas olhando as pessoas que você também lidera. E tem outras pessoas também que vão ser impactadas pelo pequeno grupo onde você está ensinando as escrituras. No ambiente de trabalho, outras pessoas vão ouvir aquilo que você falou, né, através dessa pessoa que faz parte do seu PG, né, e vai impactar a vida dela. Né? Então, o ouvir e ver, né, muitas vezes não é algo assim direto, né, que você está fazendo, porque outras pessoas vão fazer isso, vão replicar isso também, né? E aí a gente cria um ambiente, né, aí deixa de ser Minions, né, todo o ambiente eclesiástico, né, porque tem pessoas que ouvem e pessoas que veem, né? Quem mais alguém gostaria de falar? O pastor, é o Rinaldo que está falando. Pode falar, Rinaldo. Eu vejo essa questão assim de uma forma muito séria, porque eu, como líder, eu sou responsável por onde o meu, embora seja um PG, mas esse PG, ele é uma igreja. Nós temos lá a nossa igreja mãe, que é a Igreja Batista do Morumbi, tudo certinho, bacana. Só que o PG, embora seja uma extensão, é pequenininha, mas é uma igreja. E a condução desse rebanho é minha responsabilidade. Uhum. Então, se eu estiver deixando esse grupo, se eu estiver conduzindo esse grupo por um caminho errado, e aí vem essa questão da escritura, se eu não estiver meditando na escritura, pregando o que a escritura está ensinando, eu estou conduzindo esse rebanho para o caminho errado, e eu vou prestar conta disso, e eles vão prestar conta porque estão me ouvindo. Sim. Da mesma forma que se eu permito que uma pessoa de fora venha falar no meu grupo, e ela distorce exatamente aquilo que está sendo ensinado, que eu vejo que está sendo fora da escritura, essa pessoa vai ser responsável e eu vou ser responsável porque eu deixei. E essa questão de ouvir o rebanho e também ver o rebanho traz uma implicação muito séria. Nós tivemos experiência dessa no nosso PG. Quando a pessoa me procurou falando, eu quero saber a respeito disso, o que você acha? Não é o melhor caminho para você seguir, porque o seu momento é um momento de vulnerabilidade. Uma pessoa que tem acabado de sair de um divórcio. Não faça isso, não entre por esse caminho, porque você vai se dar mal. Fique aqui que estamos te ajudando, vamos te ajudar a levantar, a superar esse momento. Uhum. O que a pessoa fez? Ela falou assim, eu tenho amigos melhores fora do PG do que dentro do PG. Porque as outras pessoas do PG, o rebanho, também contribuiu nessa colocação e falando, olha, não faça isso, nós vamos te ajudar, esse aí não é o melhor caminho. E o que aconteceu? A pessoa saiu do rebanho. Então, eu acho que uma coisa é importante, assim, da mesma forma que eu tenho que ter esse ver e ouvir o que o rebanho está querendo, eu não posso ter medo de falar o que a Escritura está falando. Sim. Eu tenho que, eu posso, quando eu desagrado, eu falei isso no PG quarta-feira, quando eu desagrado o ser humano, certamente eu estou agradando a Deus, porque eu estou pregando a palavra de Deus para impactar a vida dele. Se ele não gostou, aí o problema já não é mais meu. Então, eu acho que o líder tem que ter essa percepção, não estou falando isso para me vangloriar, não é isso não. Eu entendo o seguinte, nós temos que ter essa percepção e saber por onde que o rebanho está indo e como que eu estou conduzindo. Se a pessoa não gostou, aí é outra história. Aí não cabe mais a nós, líderes. É isso mesmo.
Pastor, me permita um mais gostaria de comentário? falar? Oi, quem está falando? Eu gostaria de fazer um comentário. É Leilane, bom dia. Oi, bom dia, Leilane. Pastor, é sobre isso, né, que o pastor, até esse vídeo que o senhor colocou para a gente assistir, né, ele falou sobre as bagagens que os membros, os liderados trazem, bagagens espirituais, bagagens emocionais. E eu acredito que a grande chave está no versículo que o senhor falou agora há pouco de Filipenses, quando Jesus, o maior líder da história, se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de suas bagagens e de tudo que ele era para que ele pudesse impactar pessoas. Então, mais do que separar o dia do PG para liderar pessoas ou falar, eu acredito que tem que ser algo diário, né? É aquilo que nós acreditamos. Então, se a nossa cosmovisão é de um Deus criador, nós não temos esses compartimentos na vida de secular e sagrado. Isso é um estilo de vida. E a gente ensina muito mais pelo nosso exemplo. Então, se a gente fizer esse exercício de tudo isso que o senhor deu esses passos da humildade, de se esvaziar, se a gente começar a fazer isso dentro da nossa casa, acredito que é o início para que nós cumpramos o propósito que Deus tem através da vida de cada um. E se a gente conseguir fazer dentro de casa, fora de casa vai ser fácil, viu? Então... Dentro de casa é a parte que a gente mais luta, né? Que é onde as pessoas mais nos conhecem, né? Exatamente. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. É começando em casa mesmo. Né? É isso. Eu tenho uma filhinha de 5 anos e a gente está estudando aqui sobre disciplina bíblica, né? Sobre como disciplinar. Eu entendi que eu não sabia nada sobre educação, de acordo com a Bíblia. Então, ela é a minha estagiária. Ela vai absorver muito mais com o meu exemplo do que com aquilo que eu ensinar ou falar para ela. Sim. É isso mesmo. Eu já vi... Ô, pastor. Pode falar. Quem está falando? É a Carol. Tá falando. Carol. É a Carol. Oi, Carol. Bom dia a todos. Tudo bem? Eu Bom queria dia. só complementar o que o Rinaldo está falando, que eu acho que é bem importante, e eu também aprendo bastante com ele aí no que tem de liderança. A gente já tem compartilhado apoiar pessoas e ouvir pessoas. E eu acho que o líder também, ele tem que estar próximo da palavra de Deus para ele ter sabedoria e entender que quando ela deixa esse caminho, ela deixa esse rebanho, a responsabilidade é dela, né, também. Porque eu acho que senão a gente carrega achando que, nossa, será que eu fiz alguma coisa? A gente cortou o áudio. Então a gente tem essa sabedoria de descansar no Reinaldo para a gente também. Eu só queria complementar que o ponto do Reinaldo foi também bem importante aí. Não, mas é isso mesmo. A gente precisa ter essa consciência, né? Que é uma decisão da pessoa, a gente está fazendo o nosso papel e não estamos fechados a cuidar também da pessoa. A pessoa é que tomou a decisão para sair, né? Entendeu? Então... E eu só queria passar, Yara, outra vez. Eu falo muito, né? Mas só outro comentário que eu achei interessante também. Eu fui numa formatura naquele seminário Servo de Cristo. E até foi o pastor Zé Machado. Ele falou que o líder, na verdade, se você está num barco, ele está atrás, porque ele justamente está empurrando as pessoas. Ele está, não necessariamente que ele esteja à frente, né? Porque não é sobre ele, é sobre Deus. E eu achei interessante esse exemplo que ele deu de estar atrás, né? De você estar realmente ajudando e não é sobre você, né? Não é sobre o líder e sim sobre Deus. Sabe que esse livro que eu vou sortear para vocês, no começo dele, o autor diz o seguinte, que nós, quando vamos pregar, né, vamos ensinar, vamos expor as escrituras, a gente é um porta-voz de Deus. Nós somos um porta-voz de Deus. Não são as minhas palavras, mas é aquilo que Deus vai falar, através da palavra dele, né, da Escritura. Né, e precisamos ter isso bem na nossa consciência a respeito disso. Né, de falar o que é Escritura, porque é a Escritura que transforma. Né? Eu vivo a Escritura me transformou. E outra coisa que é importante a gente entender, né, existem... processos, os processos não são iguais, né? Deus me transformou
e ele vai também transformar outra pessoa assim que eu falar com ela. Não, não é assim, né? O processo ele pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente nunca sabe, né? Então é bom a gente também ter isso bem consciente. Eu sei que eu falei para vocês que eu não iria passar o segundo vídeo, mas eu preciso passar para a gente concluir aqui todo essa primeira parte aí da aula, tá bom? Então vou passar aqui o segundo vídeo. Ele é menor, então acho que vai ser bem tranquilo. Would like this $20 bill. I'm going to give it to one of you, but first, let me do this. Now, who still wants it? I do. What if I do this? Who wants it now? My dear students, I've just showed you a very important lesson. No matter what I did with this money, you still wanted it because it never lost its worth. It's still worth $20. Well, there are many times in our lives when we feel like life is crumbled us up and ground us into the dirt. We may make some bad decisions or have to deal with some poor circumstances. Sometimes lives can make us feel worthless. But no matter what has happened, no matter what will happen, you never lose your worth, never lose your value. Never forget that. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O que está dizendo nesse texto? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Capítulo 7, versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Qual que é o nosso valor? O preço que foi pago. Sangue de Jesus. E qual foi o preço que foi pago? Sangue de Sangue Cristo. de Jesus. E qual é o valor do sangue de Cristo? Você consegue mensurar? Não. Ele é imensurável. O nosso valor é imensurável. Porque foi Deus, Filho, morrendo ali na cruz. Ele é infinito. Não tem como nós mensurarmos o valor pelo qual nós fomos comprados. O nosso valor, ele não tem como alguém falar assim, não, aquele lá faz isso, faz aquilo, canta super bem, toca bem, fala bem. Não, olha o valor dessa pessoa, não. Não se mede o valor das pessoas na igreja, do corpo de Cristo, por aquilo que ela faz ou ela deixa de fazer. O valor dela é o mesmo. A pessoa pode ser paupérrima, mas ela continua tendo o mesmo valor do que qualquer outra pessoa. Porque essa pessoa foi comprada pelo sangue de Cristo, assim como aquela pessoa, um grande empresário, foi comprada. A questão são papéis diferentes na igreja. Cada um vai usar o que? Os seus dons, os seus conhecimentos. Agora, à medida que ela vai realizando as suas tarefas, o valor dela não aumenta ou diminui, porque o valor dela é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa como ela vem. Nós podemos ter pessoas que são extremamente problemáticas dentro do nosso rol ali, com quem a gente convive. Mas aquela pessoa problemática, que às vezes você nem quer conversar com ela foi comprada pelo sangue de Cristo. E eu posso ser um agente do Deus que me comprou
né, na vida dessa pessoa. E conduzir ela para um pasto verdejante, onde ela vai experimentar paz, onde ela vai experimentar perdão, onde ela vai experimentar comunhão, onde ela vai experimentar humildade, onde ela vai experimentar cuidado. Esse é o nosso papel. E precisamos ter isso bem em mente, né? Que o nosso valor e o valor das pessoas que nós cuidamos é imensurável, porque fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, por um alto preço que não tem como a gente medir. Pastor? Pode falar. Alexandre Elias. Desculpa, mas para mim, assim, sem querer criticar nada, mas a palavra comprar, só para mim poder entender, eu entendi o contexto do valor e a importância, gente, de Cristo ter morrido por nós e pela graça a gente ser salvo. Mas essa palavra comprar, ser comprado, soa um pouco, para mim, de uma forma não adequada. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas... Sim. Porque quando a gente, sei lá, compra alguma coisa, Deus, para mim, não comprou. Eu recebi a graça dele. Por meio da morte dele, o sangue me lavou de todos os pecados, né? Sem eu merecer. Então, assim, sei lá, só para dizer, nesse contexto da palavra comprar, trazendo isso para o dia de hoje, que a gente sabe que é uma palavra um pouco forte, às vezes, né? Mas nesse sentido de comunhão e de valores, para mim, soou um pouco difícil de entender, assim. Só a palavra. Não, eu entendo o que você está querendo dizer. A palavra de Deus, ela usa também outros termos para isso, né? Como resgate. Né? E o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é que nós éramos dominados pelo maligno, né? Pelas coisas desse mundo. Né? E Deus, através do sangue de Jesus Cristo, nos tirou de lá, nos resgatou de lá. Né? E passamos a fazer parte, né, daquele que nos resgatou. Né? Então, esse é o sentido dessa palavra comprar aqui. Né? Ele comprou com sangue, ele nos resgatou de lá, nos tirou de lá para viver debaixo do seu cuidado. Agora eu não faço mais parte daquele velho mundo. Eu não faço mais parte, né, eu não sou mais um súdito do príncipe deste mundo. Eu agora sou um súdito do Rei dos Reis. Né, porque o sangue de Cristo me tirou de lá. Eu fui comprado, e esse é o sentido de comprado, né, eu fui comprado, né, eu fui pago através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus, então, ele me resgatou através desse sangue de Cristo. Esse que é o sentido aqui que foi colocado, mas muito bom. Uma ótima colocação que você deu. Alguém mais tem alguma pergunta? Pastor Gustavo, Rinaldo de novo. Diga. Posso contribuir nessa explicação Pode sua? Sim, ótimo. Eu vejo aqui na passagem de... só um minutinho aqui que eu acabei tirando aqui da página. Mas eu vejo na passagem de João que ele fala o seguinte, que a palavra de Jesus Cristo, né? Cadê? João 8,34, né? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, a única forma, eu vejo nesse sentido aqui, é essa ideia, né? Para ser livre dessa escravidão, eu tive que ser comprado. Jesus me compra e me liberta disso, ele me torna uma pessoa livre, né? Eu acho que o sentido caberia, né? Por causa dessa fala, né? De ser escravo do pecado. Muito bem. Alguém tem mais alguma outra pergunta?
E aí, se não temos perguntas, lá no Exército, quando o tenente perguntava, alguém tem alguma dúvida, e ninguém falava nada, então agora só dívidas, né? Nessa vida de líderes aí que almejamos ter, né? Eu vou passar um último slide, né? Eu tinha preparado mais, mas devido ao tempo não vou conseguir passar, então a gente passa em uma outra aula. Mas esse próximo slide é para vocês responderem, né? Vocês não precisam, não é para agora, mas eu gostaria que vocês respondessem as perguntas que nós vamos ver e depois passassem para mim aí no privado, tá bom? Numa mensagem privada, por WhatsApp, ou eu não sei se aqui pelo Teams tem como mandar também de uma maneira privada para mim, né? Ok, eu vou pôr aqui. Como uma boa aula, tem lição de casa, né, pastor? Lógico. Boa! Tem que ter, né? E finalizar com ela, né? E a pergunta é, por que líder? Por que você quer ser líder? Por que você almeja isso? Então, essa é a primeira pergunta. Eu não vou, acho que, tentar esclarecer um pouco mais, senão eu acabo respondendo. Acho que a pergunta está bem clara. A segunda, Deus e minha vida. Em que situação você está? E a terceira, futuro. O que você espera a respeito dele? Tá, vocês vão receber esses slides. Eu já vou subir logo que a gente termina a aula. Então, vocês vão ter essas perguntas aí. Se você não estiver anotando, você consegue pegar depois. Tá bom? Pastor, o senhor consegue deixar o seu e-mail também lá no chat? Consigo. Porque talvez seja mais fácil do que o WhatsApp, né? Você vai receber tanta coisa na sua caixa aí, não sei como vai administrar. O meu e-mail é até simples, vê que é gustavo.souza com Z, mas eu coloco lá, né? Mas pode falar também. Gustavo.souza@ibmorumbi.com.br. Ah, tá. Com Z, né? Com Z, isso. Ok, então acho que eu... Mas eu vou colocar lá também. Tá bom? Eu vou tirar aqui da apresentação e vou fazer o relatório para poder... Vocês podem abrir, tá, a câmera de vocês. Eu vou fazer um print screen também. Vamos aí. Alguém tem alguma dúvida? Assim, quer fazer algum comentário no final? Alguma coisa não ficou clara? Tá tudo certo? Eu posso fazer uma prova com 15 perguntas que vocês vão responder todas elas, né? Eu quero. Diga, Elias. Bom, eu queria só fazer um comentário. Primeiro, eu queria dar os parabéns. Foi espetacular todas as frases que o senhor colocou e parece assim que, pelo menos para mim, acho que para a Raquel também, caiu como uma luva e coisas que são lições para a gente, né? Para a gente realmente se tirar toda aquela coisa que a gente acha que é alguma coisa, ou que é importante, como foi falado, mas que, na verdade, não somos nada e temos muito que aprender. Então, realmente, para mim, foi muito engrandecedor nesse sentido de aprendizado e lições que eu tenho que trabalhar todas para que eu possa ser uma pessoa melhor, me conhecer melhor e buscar a Deus e servir a Ele, seguir o propósito que Ele tem para mim. E nós estamos aqui, em nenhum momento eu queria compartilhar isso com vocês, com a ambição ou o desejo de ser líder. Nós não somos líderes, nós participamos de um PG e fomos convidados pelo Paulo Guimarães para participar, conhecer e
sentir alguma coisa ou aprender. Eu acho que eu conheço o Rinaldo, nós já ouvimos ele e temos visto e aprendido com muitos líderes, mas eu gostei muito, mas de novo deixo aqui que não é o nosso desejo. Pode ser que liderar a minha própria vida primeiro, o meu eu, e eu me conhecer melhor, para depois, talvez, eu ter que liderar alguma coisa. Então, talvez seja nesse sentido que esse curso vai contribuir muito na minha vida. Amém. Pastor Gustavo, eu queria só deixar um texto de reflexão. Teve um item que você citou nas frases que falou assim: os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. E aí eu lembrei de um material que eu estou lendo, vou até mostrar aqui. É muito... vocês não vão conseguir ver porque está invertido. É muito legal esse livro. É a Introdução à Teologia Sistemática, do Millard. Depois eu posso compartilhar. E aí na página 1, 2, 3, quando fala sobre a natureza de Deus, no item benevolência, ele fala assim: ele cuida de nosso bem em nosso benefício, não por algo que possa obter de nós. Deus não precisa de nós. Ele é todo-poderoso, autossuficiente. Ele pode realizar o que deseja sem nós, embora tenha escolhido agir por nosso intermédio. É fantástico isso daí, né? Passa depois essa frase lá no Teams. Acho que é uma frase que mexe muito com a gente, né? E tira todo esse orgulho, né? Que às vezes a gente acha que é a gente mesmo, né? Aí eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Não é isso. Se você não fizer, Deus vai levantar outras pessoas para fazer. Com certeza. Tá? Pessoas que estão abertas a fazer o serviço, né? Servir Ele de coração. Eu costumo dizer que se eu não fizer a obra de Deus, ele vai chamar uma jumenta. Pula. Estava comentando aqui. Vai falar. Como está lá em Números 22, né? E aquela outra passagem que ele fala que os fariseus pedem para ele: Jesus, manda que seus discípulos se calem. Ele fala: se eles se calarem, as pedras clamarão. E aí me preocupa o seguinte: se eu não fizer o meu papel e eu chegar na frente dele, o que ele vai falar para mim, né? Você não fez aquilo que eu pedi para você fazer, eu tive que usar uma jumenta. É triste. Você não foi um bom servo, né? Que é o que ele fala até mesmo a parte dos talentos, né? É, verdade. Tem um parceiro aqui novo aqui, ó. Ah, chegou aí o gato, né? Gente, eu vou fazer um print screen. Eu vou pedir para vocês se mexer só para ver se está todo mundo aí, porque às vezes para foto. Aparecendo. Elias, você está com a tua esposa aí do teu lado, né? Tá, então tá ok. Só para saber. Isso, beleza. Ok. Vocês vão ver como é que vai sair esse print screen aqui, vai ser bem legal. Vai ser um auditório, né? Todo mundo aqui. O Marco apareceu aí também, né? Acho que teve uma pessoa que desapareceu. Mexe de novo aí o braço, só para ver. Ok. Então vamos lá, hein? Todo mundo um sorriso. Né? Colgate não existe mais essa propaganda, né? Sorriso Colgate, né? É o sorriso com gato mesmo, né? Sorriso com gato. Aqui, ó. Isso, vamos lá. Tá parecendo um macaco prego esse bicho aí. Pois é. Ok, eu já tirei aqui, ó. O print screen. Muito obrigado, gente. Lembre, todo o material estará lá no nosso ambiente, no nosso canal, tá? Treinamento de líderes. E aguardo de vocês também a resposta dessas 3 perguntas finais. Faz ao longo da semana, pastor? Isso, passa ao longo da semana. A próxima aula é com o pastor Clauber. Tá? Então, ele estará aqui conosco às 9 horas da manhã para nos dar falar um pouco como é que a gente pode estudar as Escrituras e preparar um estudo. Tá bom? Legal. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela coragem de vocês. Parabéns a todos. Isso. Amém. Muito bom. Gelado.